Vivendo com Propósitos me acompanha faz muito tempo. Eu comecei a escrever esse livro, que foi publicado em 2003, mas, na verdade, comecei muito antes. E de 2003, depois que o livro foi publicado, para frente, eu fiz palestras, seminários, criei grupos de mentoria, e tive a oportunidade de falar sobre uma vida que vale a pena e uma vida significativa em muitos lugares. Uma das palestras que eu me lembro com muita alegria foi para um grupo de atletas lá em Santos. Eu fui falar para os atletas, os jogadores do Santos, e ali estavam também os meninos e a molecadinha das categorias de base. E para explicar um pouquinho de Propósitos, eu falei assim: a bola que o Pelé fez o gol 1000 é uma bola feliz? E um menino pequeno, ele falou na mesma hora: não! Eu levei até um susto. E eu olhei para ele, pequeno, um garotinho. E ele falou: não! Eu falei: mas por que a bola que o Pelé fez o gol 1000 não é uma bola feliz? A única bola... Somente uma bola foi a bola do gol 1000 do Pelé. Você não acha que ela é feliz? Ele falou assim: não, porque a bola gosta de jogar, ela não gosta de ficar no museu. Eu achei sensacional. Uma criança dar uma resposta dessa para mim, é uma comprovação meio que empírica dessa afirmação de que a essência precede a existência. A bola foi feita para jogar, para brincar. A bola não é para você sentar, bola não é banco, bola não é para ficar murcha e funcionar como peso para escorar a porta. Bola foi feita para brincar, para jogar, e a bola feliz é a bola que está brincando, que está jogando, que está sendo chutada, está sendo jogada para o alto. A bola é a bola que está sendo bola. Assim também é a nossa vida. Nós fomos criados com finalidades, que eu estou chamando de propósitos. E quando a gente não cumpre esses propósitos, a gente tem senso de frustração, tem aquela sensação de que a vida está vazando. Então, por exemplo, no meu entendimento, quando a gente não se conecta com Deus, quando a gente não responde à pergunta onde está Deus, a gente não realiza o propósito de transcender, a vida tem déficit. Quando a gente não cresce como pessoa, a gente não se torna gente, a gente não se humaniza na dimensão crística, a vida tem déficit. E também, quando nós nos lembramos de que Deus é a comunidade de amor, é Pai, é Filho, é Espírito Santo, é a comunhão de 3 pessoas eternas, são 3 pessoas, o que nós damos o nome de Deus, é a comunhão de 3 pessoas. Por isso que a Bíblia fala que Deus é amor. E se Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Ele nos criou plurais. O conceito de indivíduo não é bíblico. Não é da tradição judaico-cristã. Indivíduo é um conceito da modernidade. Indivíduo. Toda a tradição espiritual da Bíblia Sagrada, a tradição do judaísmo e do cristianismo, é coletiva, é comunitária. A família humana é uma só família. Essa é toda a inteligência de um Deus que é plural. Deus é uma unidade plural. Então, o ser que Ele cria é uma unidade plural. Por isso é que a narrativa do Gênesis diz que Deus cria homem e mulher, e quando Adão depara-se com Eva, ele olha para Eva e diz: este sim, ou esta sim, é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Adão olha para Eva dizendo assim: ela é uma expressão de mim mesmo. Ela é o mesmo que eu. Ela não é outro ser. Para o ser humano criado ali no jardim, nessa narrativa bíblica, outro é Deus.
Porque quando Deus vai criar a mulher, isso é muito importante você saber. É muito importante você prestar atenção no que eu vou te dizer. A criação da mulher é precedida por uma fala de Deus muito interessante que é: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. E quando Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só, aí ele está fazendo referência ao masculino, não é bom que o homem esteja só. E a Bíblia ao mesmo tempo diz que Deus, na viração do dia, no pôr do sol, no cair da tarde, passava para conversar com o homem face a face. E eu fiquei pensando o seguinte, que o Adão, ele deve ter visto o boi e a vaca, o cavalo e a égua, o galho e a galinha, e de repente ele olha e diz assim, bom, e o meu par? Onde está o meu par? E eu fiquei imaginando se Adão fosse falar para Deus o seguinte, com todo respeito aí, Altíssimo, divindade, eu estou me sentindo meio solitário aqui, eu estou só, eu estou me sentindo em solidão. E Deus respondesse para ele, como ousas dizer que estás só? Eu sou o teu par. Fiquei imaginando que isso seria bem possível. Entretanto, quem fala em solidão a respeito do ser humano, não é o ser humano, é Deus. Ele diz, não é bom que o homem esteja só. E quando Deus fala assim, quando na Bíblia Sagrada diz assim, não é bom, não é que bom no sentido de qualidade. Porque Deus não faz nada que não tenha qualidade. Deus não teria criado um ser humano e dito, não ficou bom. No sentido, não tem qualidade, não tem excelência, não está no padrão divino. Não, Deus não faz nada que não seja bom em termos de qualidade. Quando Deus diz assim, não é bom, Ele está falando de suficiência. Não basta um ser humano. Por quê? Porque Deus não é um. Deus é a comunhão de três pessoas, isto é, o um divino é três. Esse é um mistério que nós chamamos da Santíssima Trindade. Então não é bom que o homem esteja só, significa não basta. Nós precisamos, como seres criados à imagem e semelhança, nós precisamos de iguais. Nós temos Deus acima de nós. Nós temos o universo criado abaixo de nós e todo o reino animal, vegetal, tudo abaixo de nós. Mas nós precisamos de pares, de iguais. Alguém que esteja diante de nós como nosso igual. E é nessa perspectiva que a Bíblia fala que Deus cria a mulher. Alguém que esteja diante, o feminino diante do masculino como igual. Igual. E a raça humana, a família humana é uma unidade plural. Por isso que nós temos o propósito de conviver. Se nós somos plurais e nós somos uma só família, nós temos que aprender a conviver. As nossas diferenças, elas não podem nos distanciar. Elas só nos distinguem, mas elas não nos distanciam. As nossas diferenças não devem ser razão suficiente para nós nos hostilizarmos, para nós competirmos, para nós nos segregarmos, para nós nos estratificarmos. As nossas diferenças são expressões da beleza multiforme de Deus. Um mundo um mundo uniforme é um mundo feio. O mundo uniforme é um mundo onde não há riqueza. O universo criado por Deus, ele é de uma multiplicidade de espécies, de formas, de cores, de tons, de sabores, de intensidades. Tem bicho de tudo que é tipo. E eu fico pensando como foi que Deus criou os peixinhos do mar. Ele foi criando. E se ele quisesse, ele continuaria criando. E ele continuaria criando peixes diferentes e com cores diferentes, com formas diferentes, com formatos diferentes, até nunca mais.
porque Ele é Deus. Mas um dia Ele disse assim: está bom, é suficiente, chega. Eu vou desfrutar da minha criação, chega de criar. Aí Ele entra no sábado. É assim que a gente tem que olhar a riqueza, a pluralidade da vida humana. Essa inteligência de que as nossas impressões digitais elas são singulares, irrepetíveis. Isso é tão maravilhoso porque mostra a grandeza de Deus. E por que a gente não consegue se enxergar como uma só família? Por que a gente ora desde criança, Pai nosso que estás nos céus, pão nosso nos dá hoje, e a gente convive dando de ombros com os nossos irmãos empobrecidos, que não têm pão, que não têm teto, que não têm casa, Por que a gente ora e aprende desde pequenininho a orar Pai Nosso, mas a gente não fala com o irmão que dorme no beliche de cima? Por que a gente quer uma unidade plural? E se nós somos uma unidade plural, não é possível ser feliz sozinho, não é possível ser feliz na solidão. Então, um dos propósitos da vida humana é conviver, é aprender a conviver. Isso é amor. Por isso que Deus é amor. Um dia meus filhos me perguntaram: pai, quem criou o diabo? Aí na hora me ocorreu dizer assim: foi Lúcifer. Deus criou Lúcifer, um anjo de luz. Agora, o Lúcifer criou o diabo. Porque o Lúcifer queria ser sozinho. O Lúcifer queria ser somente ele. O Lúcifer queria dizer a respeito de si, eu. E engolir tudo, para que tudo coubesse na sua declaração, eu. O que é um demônio? O que é um diabo? É um ego absoluto. A gente pensa que pessoas endemoniadas, endiabradas, pessoas com diabo no corpo são essas que ficam se batendo nos palcos das igrejas e espumando pela boca. Não, as pessoas endiabradas, elas são egos absolutos, elas acham que o mundo é só delas, elas acham que o mundo gira ao redor delas, elas acham que tudo existe para realizar a vontade delas, elas acham que todo mundo tem que ser igual a elas. Elas não conseguem conviver com o diferente, com o diverso. Elas não sabem o sentido de alteridade. Elas não celebram a diversidade. Elas querem uniformidade no padrão delas mesmas. Elas são endiabradas. Deus é amor. Deus se dá. Deus transborda. Deus cria. E Deus abraça. O propósito de conviver. Para conviver, a gente tem que aprender a perdoar. Para conviver, a gente tem que aprender a servir. Trazer pessoas para o nosso mundo. Eu me lembro daquela moça que me ligou, era 11 horas da noite, mais ou menos. Eu achei estranho, eu atendi, eu falei: alô, tudo bem, Miriam? O que acontece? Ela disse: pastor, eu estou ligando porque hoje é o meu aniversário e eu não queria dormir sem que alguém me desse os parabéns. Eu disse: como é? São 11 horas da noite, no dia do seu aniversário, e ainda ninguém lhe deu os parabéns? Onde está sua mãe, seu pai? Você não tem pai, mãe? Eu tenho, mas não falo com eles. Você não tem irmãos? Eu tenho, mas também não falo com eles. Você não tem amigos? Falando: não. Como assim uma pessoa que, enquanto foi se tornando gente, foi afastando as gentes e os afetos, em vez de construir afetos e aprender a conviver, foi aprendendo a se desentender, a se inviabilizar, foi aprendendo a competir, foi aprendendo a agredir, foi sofrendo violências e praticando violências. E a gente entende um pouco do mundo. A gente entende um pouco de um mundo que está carente de um suplemento divino de amor. Deus não é solidão. E nós, seres humanos, somos comunhão.